Claque. Então agora nós vamos falar sobre Excel, galera. O Excel, ele é um editor de planilhas eletrônicas, na qual ele também tem um concorrente, né? Conforme a gente falou sobre o Word, falamos também sobre o PowerPoint. O seu concorrente é o Calc. E aí é a mesma jogada. Ele vai te perguntar qual que é a extensão. Quando se fala sobre XLSX, estamos nos tratando, tá? Sobre sobre o Excel, que é o editor de planilhas eletrônicas da Microsoft. Quando você está falando sobre o Calc, é o ODS. O ODS é a extensão padrão. Lembrando que tudo que você faz aqui também. Logicamente que as nomenclaturas são diferentes. Vamos lá. A estrutura do Excel, que se for cobrar no concurso público sobre estrutura, vai ser do Excel, porque propriamente o Calc, ele cobra simplesmente função. E a função e a fórmula é igual para os dois. Tudo bem? Então, vamos lá acompanhar aqui. A estrutura do Excel, ele é baseado em guias, tá? E grupos. E nós temos as células. Primeira pegadinha, o que é uma célula? Se você perguntar, por exemplo, como é que é feito o teu corpo humano, qual que seria a tua resposta? Pensa aí, 2 segundos. Ah, professor, como que seria? É através de células. O nosso corpo é formado por milhões de células. As planilhas eletrônicas também são formadas por milhões de células. E uma célula, ela é identificada por um valor de linha e por um valor de coluna. E isso é a maior jogada para você tirar 10 no seu concurso. Por quê? Me acompanha aqui, ó. Toda vez que ele falar de uma célula, ele precisa de passar uma informação de uma coluna, e as colunas são representadas por letras, tá? E ele também tem que falar de uma informação que são as linhas. As linhas são representadas por números. Então percebam, se ele está falando, aonde fica a célula A1, por exemplo? Fica na coluna A, na linha 1. E aí a grande sacada é o seguinte, toda célula tem 2 identificações, tá? Então, e essa identificação sempre, por padrão, vai ser sempre letra. Então ele poderia colocar no seguinte, qual das 2 células são realmente verídicas? A primeira ou a segunda? A segunda você elimina de cara, porque sempre começa por letra. Então, A1, A2, A3, B1 e assim sucessivamente. Não existe, por exemplo, a célula 1A, ou 1B, 1C e assim por diante. Perfeito? Bom, outra coisa importante. O Excel, ele é diferente, e isso eu estou falando tanto do Excel quanto do Calc, tudo bem? Ele é diferente dos outros 2 aplicativos que nós citamos na nossa aula agora. Porque o Excel e o Calc, ele não é uma planilha eletrônica propriamente dito. Ele é uma pasta de trabalho. O que é uma pasta de trabalho? Por exemplo, na tua casa não tem uma pasta com documentos pessoais? Nessa pasta você não coloca CNH, certidão de nascimento, carteira de trabalho e assim por diante? Então perceba, eu não falei de um documento só, eu falei de vários documentos. Quando você trabalha com um editor de planilha eletrônica, é a mesma coisa. Não existe só uma planilha. E aí você pode dizer, pô, é verdade, no meu serviço tem a planilha de janeiro, fevereiro, março, abril, junho e assim por diante. Então percebam, cada planilha daquela é um documento. E você percebe que quando você abre ela, está tudo vinculado aqui embaixo, ó. Plan 1, Plan 2, Plan 3, Plan 4. Já caí numa questão de concurso público falando que as planilhas eletrônicas é ilimitado. Gente, tudo na vida tem um limite. Tudo na vida tem um limite. Então, se ele falar que as planilhas não têm limite, é errado. Por quê? Vai chegar um momento que vai estourar o HD não consegue gerenciar. Então, as planilhas eletrônicas, ela pode abrir milhões, mas não é ilimitado. Tudo bem? Bom, atalhos que costumam cair, que eu falo atalhos, eu posso falar para vocês que são os ícones, tá? Esse a gente já viu que é o pincel de formatação. Ele permite o que? Replicar todas as formatações. Esse cidadão aqui, ó,
E o Excel é bem interessante que ele vai te auxiliar, ele vai te facilitar com os ícones. Percebam, quando você tem um atalho do Excel, é só você olhar na parte superior. Na parte superior é o antes e na parte inferior é o depois. Então percebam que aqui o texto está passando sobre a margem. E aqui o texto está tudo dentro da margem. Então, o que significa esse ícone? Quebrar o texto automaticamente. O que faz o quebrar texto automaticamente? Imagina que eu tenho o João Kleber, mas a célula é pequena. O Kleber ficou, digamos assim, cortado. Tanto é que não vai conseguir ser impresso. Então, para eu colocar o João Kleber nessa célula, o que eu faço? Eu quebro ele. Então, eu clico neste ícone aqui. Tudo bem? Aqui nós temos um binóculo. O que o binóculo faz? Ver melhor. E se você ver melhor, significa que você localizou. Então, Ctrl L. Essa letra grega, chamada sigma, é o Ezinho inverso, ele permite criar autofunções. O que são autofunções? Que é o que é mais cobrado em concurso público. São os cálculos propriamente ditos. E esse AB com a setinha para cima, de forma inclinada, ele é posição do texto. Por padrão, os textos nas células são colocados nas posições horizontal. Mas você pode colocar na vertical, ou inclinada, ou inverso, e assim você define. Tudo bem? Bom, isso aqui, gente, pode anotar e marcar um asterisco na sua aula. É o campeão, tá? É o campeão de concurso público. Mesclar e centralizar. O que é mesclar e centralizar? Aqui em Cuiabá, nós temos uma terminologia chamada de adiodear. O que é adiodear? Juntar. Então, mesclar e centralizar, eu costumo falar nas minhas aulas que é o adiodear cuiabano. Por que é o adiodear cuiabano? Percebam, aqui eu tinha 4 células. Eu tinha 2 células na linha e 2 células na coluna. Eu cliquei, selecionei o espaço e cliquei no mesclar e centralizar. Tá? E o que aconteceu? Ele deixou o mesmo espaço, só que ele juntou 4 células numa só. E aí o que é mais importante que já caiu em concurso público? Se nas células tiverem conteúdo, quem tem preferência? A esquerda. Então, a primeira célula à esquerda terá preferência. Então, mesclar e centralizar, que é esse ícone aqui, ó, percebam, tinha 2 células. Quando eu cliquei, ficou somente uma. Eu vou juntar células, ou um conjunto de células, numa única célula só. Mas eu não irei perder, tá, o meu tamanho, tá bom? Bom, formatação de número. Tá? A formatação de número, galera, ela é importante porque ela pode te perguntar sobre aumento de casas decimais. Primeiro, por padrão é esse, que é esse separador de milhar, mas já caiu esses 2 aqui. Porcentagem eu coloquei por causa mais da imagem, mas esse aqui é o boom que você precisa entender. E muitas pessoas têm dificuldade. E aí, lembra que eu falei? O Excel, ele te facilita. Então, olha na parte superior como era antes e na parte inferior como vai ficar. Então, percebam, quantas casas eu tinha? Uma só, correto? Eu tinha uma casa após a vírgula. Quando eu cliquei nesse ícone, o que aconteceu? Ficou 2 casas. Então, significa que eu aumentei as casas decimais. Aqui eu tinha 2 casas decimais. E agora eu tenho quantas? Uma só. Então, significa que eu diminuí as casas decimais. Bom, fórmulas. Formatação condicional. O que é formatação condicional? Formatação condicional é um recurso do próprio Excel, que você não precisa fazer cálculo, nada. Ele automaticamente vai pegar os valores que você selecionar e ele vai fazer um cálculo. Por exemplo, eu posso criar uns dados de notas de alunos e eu posso criar o filtro, por exemplo. Eu posso fazer isso por função ou automaticamente, que é a formatação condicional. Eu vou colocar o seguinte, ó, os alunos que tiver nota de 7 a 10, significa que passou, então vai ficar com fundo verde. Os alunos que ficar de 5, entre 5 e 7, 6.9, ficaram de recuperação. E os alunos que tiraram 4,9 abaixo, vai ficar com a nota vermelha, porque eles estão o quê? Reprovados. Então, eu posso fazer isso com a formatação condicional. E eu posso ter é maior, é menor, está entre, é igual, o texto contém, valores duplicados, eu posso até eliminar conteúdos, enfim. É bem interessante, tudo de forma automática. Aqui as fórmulas é uma guia só para fórmulas e funções, e aí as funções têm desde texto, lógica, etc. E essa guia aqui que é bem importante, dados. Quando você trabalha numa empresa muito grande, por exemplo, você não vai ter que ficar digitando os dados a todo santo momento numa planilha eletrônica. Imagine que você está trabalhando com uma lista que tem 1 milhão de nomes. Imagina você ter que digitar 1 milhão de nomes? Não, mas eu posso importar, tá,
que é importar? Você pode pegar os arquivos de um outro documento. Então, por exemplo, você pode pegar de um banco de dados, um sistema, digamos assim, um empresarial da sua empresa, provavelmente dito, e aí lá tem uma lista com os documentos, e aí você pode, por exemplo, entrar dentro do Excel e importar essa lista para dentro da planilha eletrônica. E olha que legal. Vamos supor que dentro desse documento, desse arquivo que foi gerado pelo sistema, tenha lá nome, CPF, telefone, contato, endereço, RG, pará, periri. E você só quer pegar o nome do cidadão e o CPF do cidadão. É possível fazer isso com a opção de importar dados de outras fontes, que é esse cara aqui, ó, tá bom? E outra coisa, além de você importar, você consegue classificar e filtrar, que é o mais importante, tudo bem? A guia exibição, ele vai mostrar para você, de forma, propriamente dito, a própria planilha, só que tem uma coisa assim como a régua. Tem aqui as linhas de grade. O que é as linhas de grade? São as margens da célula. Se você retira as linhas de grade, fica tudo branco. Então, por exemplo, você não consegue imprimir, a não ser que você queira só deixar o detalhe em uma tabela específica, tudo bem? Então, se você coloca linhas de grade, ele vai aparecer para você. E nós temos também uma coisa importante, que é a visualização modo normal e a visualização de quebra de página. Qual é a diferença na prática? Aqui você pode perceber, tá vendo? Ó, tem aqui as informações e eu não consigo delimitar onde que vai sair minha impressão. Se você colocar a visualização de quebra de página, ele delimita, tá vendo? Então você consegue visualizar onde que vai sair a impressão, o conteúdo, beleza? E isso seria a parte de estrutura. E aí agora a gente vai para a parte... Eu vou deixar essa parte de referências, abrir um slide branco aqui, para explicar isso para vocês, tá? Na verdade tenho aqui, já até coloquei para agilizar, como é uma aula de véspera, para ser uma aula mais rápida, tá bom? Então percebam, uma célula, galera, ela é composta por letras e ela é composta por números. Então, letra significa coluna, número significa linhas. E aí, quando você faz um cálculo, por exemplo, de média de aluno, você tem uma alça chamada de alça de preenchimento ou alça de seleção. Então, você faz o cálculo para um aluno, clica lá na cruzinha preta, na parte inferior, que fica bem aqui, ó. Tá vendo? Você clica e arrasta, ele automaticamente vai fazer os cálculos para todo mundo. Tá bom? Só que, por exemplo, quando você trabalha numa empresa, ele vai pegando os dados e vai mudando conforme a linha de baixo. Mas suponha que você não queira que um determinado valor mude. Então, que aquele valor seja padrão para todo mundo. Então, você precisa bloquear essa célula. E esse bloqueio nós chamamos no Excel ou no Calc de referências. E existem 3 formas de referências que eu vou explicar para vocês agora. A primeira referência é a lógica, ou também chamado de relativa. E que essa referência faz? Coloca aqui nada. Ah, professor, mas como assim? É o padrão. Então, vejam, não tenho nem travamento na coluna e nem tenho travamento na linha. E aí você fala assim, mas o senhor está falando grego para mim. Então vem aqui que eu vou te ensinar. O que é um travamento? O que é uma referência? Ela é simbolizada pelo cifrão. Quando você pega uma célula e tem cifrão, significa que está travado. O que é travado? Aquele valor não irá mudar, não irá pular. E aí percebam, quem está travado aqui? Eu estou travando a linha. Como que eu sei? O cifrão, a referência, sempre tem que ficar na frente. Então significa que se eu arrastar os valores, só vai arrastar na coluna. Então vai para A1, A2, A3, A4, A5 e assim por diante. Tá bom? Tranquilo? Desculpa, gente. Não é A1, A2, A3, A4, não. Como eu travei especificamente a linha 1, eu não vou fazer nada. Ele nem vai rodar. Nem vai rodar. Por que ele não vai rodar? Porque ele está travado a linha. Então, ele vai rodar o seguinte, ó. A1, B1, C1, D1, E1 e assim por diante. Porque está travado a linha. Se eu pego isso aqui, por exemplo, ó. Travei aqui, certo? O que aconteceu? Eu travei a minha coluna. Então, os dados vão ser A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 e assim por diante. Perfeito? Tranquilo?
E nós temos o travamento, esse aqui é chamado de misto, né? Porque ou pode ser tanto a linha quanto a coluna. E nós temos o travamento absoluto, que já caiu em concurso público com a palavra fixo. Por que é fixo? Ele sempre vai travar o valor, ele não muda hipótese alguma. Como que eu sei que ele é travamento misto, ou, desculpa, absoluto? Você vai ter um cifrão tanto no início da coluna, quanto no início da linha. Então, significa que se eu coloco, por exemplo, aqui, ó, B travado com 2, multiplicando com 30, tá? Ou multiplicando, por exemplo, com A1, tá bom? Então, aqui vai ter uma terceira célula, eu vou arrastando. As células de baixo podem ir mudando, A2, A3, A4, A5. Só que esse cidadão sempre vai ser o mesmo valor. Ele vai ser replicado até eu puxar a alça de preenchimento. Então, isso que seria as referências. A referência ela pode ser tanto mista, tá? Quanto absoluta. Lembrando que mista trava somente a coluna ou a linha. E absoluta trava tudo. Beleza? Então, isso foi a nosso aulão de véspera, tá? Quem viu o nosso curso completo, as funções, não tem como a gente colocar em 30 minutos, mas se caísse sobre a parte de funções, de referências, é isso que a gente tem para falar para vocês. Uma coisa bem interessante para finalizar a aula com chave de ouro para nós, tá? Uma função, independente se for soma, média, mínimo, máximo, ela tem 3 tópicos. Primeiro, toda função começa pelo sinal de igual. Depois ela tem o nome da função. E depois ela tem que ter parênteses. E esses parênteses, vou até pegar um canetão preto, tem que ser separados ou por 2 pontos ou por ponto e vírgula. Isso é padrão. Se você entender este conceito, você consegue fazer soma, médio, mínimo, máximo, tudo. Ah, professor, mas como? Ficou muito vago. Simples. Vamos fazer uma função de soma? Então, eu quero somar igual. Soma. Lembrando, tá, galera, que o Excel, ele reconhece se você digitar em letra minúscula e ele reconhece se você digitar a letra maiúscula. O Calc também. Só que tem um porém. Média, a função média, você tem acento. Você concorda comigo? No ME. Se você digitar média sem acento no Excel, vai funcionar. Se você digitar média no Calc sem acento, não vai funcionar. Ele não reconhece. Então, o Calc, se a função tiver nomenclatura, por exemplo, média, máximo, tem que colocar acentuação. Perfeito? Então, eu quero somar. E aí, vamos supor que tenha lá, ele fala, ó, vai somar a nota do Joãozinho até a nota da Maria. Tá? A nota da Maria está no A3 e a nota do Joãozinho está no A1. Então, quando ele fala que ele vai somar um intervalo, porque se ele quer somar da célula do João até a célula da Maria, tem um A2 aqui no meio também, que vamos chamar que é o José. Tá? Então, eu tenho que somar a célula inicial. Quem é a célula inicial? A1. E aí eu falei, eu quero somente a célula do João e da Maria? Não, ele falou que eu quero do João a Maria. Então, quando eu falo que é tudo, 2 pontos. Então, da célula A1 a A3. Pronto. Simples assim. Agora, se, vamos supor, costuma cair no concurso público, que é a maior pegadinha que vocês podem encontrar. Se ele fala, eu quero somar somente o João e Maria, a coisa muda de figura, porque soma continua normal, célula inicial continua normal, e a célula final continua até normal. Só que agora, galera, não tem 2 pontos, tem ponto e vírgula. Porque quando eu quero somente João e Maria, é ponto e vírgula. E isso é a pegadinha que vocês podem encontrar no concurso público quando se trata do Excel e do Calc. Então perceba, as funções são idênticas. Soma, médio, máximo, mínimo, como nós vimos nas nossas aulas. Mas se colocar a estrutura,
Isso vai te facilitar bastante. Lembrando, tá? Que todas as funções, os cálculos têm que estar entre parênteses. Se não tiver parênteses, ele dá erro, tudo bem? Pode ser caixa alta ou caixa baixa, ou letras maiúsculas e letras minúsculas, e sempre tem que ter sinal de igual. Se você não coloca o sinal de igual, ele não funciona. Bom, espero que vocês tenham relembrado aí os assuntos do nosso curso completo, tenham facilitado isso na hora da prova. Desejo para vocês uma boa prova, tranquilidade. E outra, às vezes a resposta está nas questões anteriores, então não fique perdendo muito tempo. Pega 3, 4 minutos em cada questão, gastou mais que isso, vai para a próxima, vai para a próxima, vai para a próxima. Não fique numa questão, principalmente no Excel, mais de 10 minutos, porque isso vai te dificultar. Tá bom, gente? Tenha uma boa prova e a gente se vê. Até mais. Clique like.